Projeto de linha de transmissão. Então, o que são considerados quando a gente vai fazer um projeto de uma linha? Né? Custo da faixa de servidão da linha de transmissão. O que é faixa de servidão? É a área que pertence à empresa de energia elétrica, proprietária da linha de transmissão, necessária à implantação, operação e manutenção da linha de transmissão, constituída oficialmente por decreto do Poder Executivo. Então, se a linha de transmissão vai passar pela sua fazenda, eles vão ter que desapropriar aquele trecho onde vai passar a linha e passa a pertencer à concessionária que tem a concessão daquela linha de transmissão, para ela poder dar manutenção, né, e toda a parte de operação daquela linha. Então, tem um custo, né? Você paga para o proprietário, né, a desapropriação daquela faixa onde vai passar a linha de transmissão. Então tem um custo, né, que a empresa que vai implantar a linha de transmissão tem que ressarcir o dono da propriedade. Tem que ser examinada a topografia da região, né, ver se não tem muitos morros íngremes e essa questão mais complicada, né, para você construir a linha. A tensão a ser utilizada, né, consequentemente a distância que eu vou ter que percorrer para chegar de um ponto ao outro na linha de transmissão. E a disponibilidade financeira, óbvio, né, o dinheiro que você tem para desembolsar para fazer a linha, e a remuneração do capital empregado, quer dizer, você vai investir, né, todo um dinheiro e precisa ter a remuneração desse capital, quer dizer, ao longo do tempo você precisa receber o retorno do investimento que você está fazendo, né? Então, todos os consumidores que estão conectados direto ou indiretamente naquela linha vão pagar para a empresa que construiu a linha. Etapas do projeto. Levantamento topográfico, né? É a primeira etapa aí. Traçar o perfil longitudinal da faixa de servidão, mostrando os obstáculos e acidentes geográficos, bem como o tipo de vegetação, características do solo. Além do desenho do perfil, né, do percurso da linha, são realizadas análises do solo, da faixa de servidão, dos locais com probabilidade de montagem das torres. Óbvio, né, tem que saber que tipo de solo que eu vou fazer, né, a concretagem lá das bases das torres. Não pode ser um pântano, por exemplo. Eu não consigo fazer uma base concretada ali para colocar uma torre, né? Então tem que ser avaliado aí. E aí um exemplozinho, tá vendo? Do perfil, né? Deixa eu pegar o ponteirinho aqui. Ó, esse aqui é o perfil da linha, né? Aqui, aí ela vem para cá, 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 né? Então, e aqui são as torres, né? A sustentação da linha de transmissão. E aqui é o perfil do terreno, né? Esse aqui é o perfil do terreno. Eu preciso fazer todo esse levantamento para saber, para conseguir traçar, né, esse perfil da linha, para saber aonde eu vou alocar as torres, né, em que posição. Essa distância entre a linha e o solo é muito importante, né? Muito importante. Então, precisa fazer esse levantamento e colocar num gráfico, tá? Em escala, né? Aqui, ó. Então, tem gráfico em escala aqui. Definição da localização das torres, né? Em função do levantamento que eu faço, lá topográfico, eu vou alocar as minhas torres para que eu consiga obter o perfil da linha que seja seguro, né? Então, com base no perfil longitudinal, faça a distribuição das torres, iniciando-se pelos pontos obrigatórios. Então, onde você tem realmente que colocar, você coloca, né, no topo do morro, por exemplo, né, que a linha vai passar por ali. Tem que ter no topo do morro. Se você não colocar no topo, né, a linha vai pegar na terra, né, vai esbarrar na terra. Então, você precisa colocar lá.
pontos obrigatórios. É o início e término da linha, travessias de rios e rodovias, com principais recomendações para a definição da localização das torres. Podemos citar: otimizar a quantidade de torres, né? Quanto menos torres eu colocar, melhor é, né? Menos custo. Uniformizar as distâncias entre as torres, para você não ter o que a gente chama de flecha, né? Aquela barriga muito grande dos cabos. Evitar locação de torres em brejos, beira de rio, depressão e solos com pouca resistência. Escolha do tipo de torre. Espaçamento máximo e mínimo entre fases. Então, eu tenho que ter um espaçamento, né, entre as fases que eu vou construir a linha. Qual a configuração dos isoladores, né? Mais para frente a gente vai ver aí os tipos de configuração que a gente tem de isoladores. Distância elétrica entre as partes energizadas da torre. Então, preciso, né, garantir a segurança aí das distâncias elétricas na própria torre. Flecha dos condutores, é o que eu falei, aquela barriga que forma entre uma torre e outra, né, dos condutores. Números de circuitos, se eu vou ter um circuito só, se eu vou ter dois, né, se eu vou ter 3, 4, aí, eu tenho que avaliar isso para saber o tipo de torre que eu vou utilizar. Né? Se é aquela que vai um circuito de cada lado, um circuito em cima ou embaixo, né? Quais são a minha configuração para definir o tipo de torre. A altura de segurança, né, que eu falei, a altura entre os cabos e a terra, né, é importante ver isso. Dimensionamento dos cabos, condutores e para-raios. Então, são realizados os cálculos das seções dos cabos condutores em função da potência a ser transmitida, né, consequentemente da corrente, né? E a definição dos cabos para-raios de acordo com o tipo de torre que será empregada. Então, sempre na linha de transmissão eu tenho cabo para-raio, que é o que protege a linha das descargas atmosféricas. Toda linha eu tenho que ter. Quantificação dos acessórios, né? Então, o que se faz nessa etapa? Define-se a quantidade de isoladores e ferragens que serão necessárias em toda a linha, né? Em cada ponto de conexão do cabo com a torre, né, eu tenho vários acessórios, isoladores e ferragens que eu vou utilizar. Tem que contabilizar tudo isso. Cálculo das estruturas e fundações das torres. Então, tem que ter o cálculo mecânico aí, né, para saber que tipo de fundação que eu vou usar, qual o tamanho da fundação, né? Então, são calculados os valores dos esforços físicos que serão submetidos às torres. E o custo total da linha, né? Eu, calculando tudo isso, eu consigo chegar no custo final da linha. Tá? Componentes básicos de linhas de transmissão. Então, nós vamos ver torres de transmissão, quantidade por quilômetro, esforços nas torres, tipos de torres, formatos das torres e materiais de construção das torres de transmissão. Aí vamos ver cabos condutores, né? Cabos para-raios, isoladores e ferragens. Então, esses são os componentes básicos das linhas de transmissão. A gente vai ver todos eles aí em detalhes. Torres de transmissão. Então, as dimensões são determinadas pela tensão nominal de operação e nível de sobretensões previstas. Flecha, diâmetro e sistema de sustentação dos condutores. Né? Então, para definir a torre, preciso ver tudo isso daí. Tensão, que vai me determinar as distâncias entre fase e terra. Né? Nível de sobretensão, quer dizer, quando eu tenho uma descarga atmosférica que vem próximo da linha, né? Quanto que vamos dizer, injetado
na linha de transmissão, né? A mais de tensão, por causa do raio que caiu perto. E aí a torre tem que estar dimensionada para ter esse nível de isolação, né? As distâncias entre a torre e os cabos, né? Então, a flecha, como eu disse para vocês, né? Flecha é essa distância aqui, ó, entre a linha reta dos pontos de ancoragem e a barriga que faz o cabo. E esse daqui é a distância fase terra, que também tem que ser obedecida. Quantidade de torres em uma linha de transmissão. Então, depende da tensão de operação da linha. E a gente tem uma tabela que a gente vai ver que relaciona os valores médios, né, aproximadamente. Aí. Então, uma linha de 69 kV eu tenho em média 6 torres por quilômetro. Uma linha de 138 eu tenho 4, de 230, 3, 245, 3, 440, 2,7, 500, 2,5, 750, 2,3. Então, por que isso, né? Porque quanto maior a tensão, maior eu tenho que ter a distância fase terra. Consequentemente, eu tenho que ter uma distância maior entre as torres, né? Uma distância maior entre as torres. A torre tem que ser mais alta, né? E uma distância maior para você conseguir ter essa distância fase terra. E fora o custo, né? Então, uma torre para uma rede, uma linha de transmissão de 750 kV, a altura dela, toda a estrutura, todo o esforço físico, né? Mecânico aí, é muito maior do que uma linha de 138 kV. Né? Então, quanto menos torres eu usar, maior a tensão, mais barata vai ficar a minha linha. Esforços nas torres. Então, cargas verticais, né? Quais são as cargas verticais que vêm de cima para baixo na torre? Peso dos cabos, condutores e dos cabos para-raios. Né? Normalmente, esse daqui ó, são 3 cabos condutores e aqui 2 cabos para-raios, né? Que estão sempre acima do nível dos cabos condutores para proteger, né? Contra descargas. O peso dos isoladores e das ferragens também, tudo para baixo, né? Força-peso. O próprio peso da estrutura, né, da torre tem um peso, forçando ela para baixo. O peso da equipe de manutenção que vai escalar ela para fazer a manutenção. E aí as cargas horizontais transversais. Então, horizontais, né, que pegam do lado da torre, aqui, do lado. Né, do lado em relação, 90 graus em relação à direção dos cabos. Né. A ação do vento sobre os cabos, isoladores e ferragens, então o vento bate assim, né, força os cabos para lá, né, ou de lá para cá, né, da direita para a esquerda. Mas é um esforço que precisa ser calculado. Então, o esforço do vento, né, que bate tanto na torre quanto nos cabos, nos isoladores. A ação do vento sobre a estrutura. A própria estrutura também sofre a ação do vento. Esforços devido ao estaiamento. O que é estaiamento? Né? Às vezes você precisa colocar uns cabos de aço que ligam a própria torre ao solo, né? Para garantir que a torre não se movimente, né? Não seja arrancada pelo vento ou coisa do tipo. Então, eu tenho, às vezes, os estais, né, conectando aqui a rede no solo. Aí eu tenho que fazer um bloco no solo de concreto, né, para poder ajudar a torre a se sustentar. E as cargas horizontais longitudinais. Então, na verdade, é no mesmo sentido do cabo, né, que eu forço a torre. Então, é de cima para baixo, na horizontal vindo de lado e na horizontal vindo de frente com a torre. Né? O que eu tenho ali de frente?
a própria tração do cabo, então eu estou puxando o cabo, né, no sentido que ele está instalado na torre. Então, nesse caso aqui, eu estou puxando de frente para ele, né, então eu tenho um esforço na própria torre, né, como se fosse puxando, né, a torre no sentido de sair da tela, né, e a ação do vento sobre os cabos isoladores de ferragens na direção da linha. Então, se o vento bate na direção da linha, né, no mesmo sentido que estão instalados os cabos, né, eu tenho o esforço do vento nos isoladores, na própria estrutura, tudo, né, forçando a base da estrutura no sentido longitudinal da linha. Tipos de torres. A torre de suspensão funciona como uma estrutura de sustentação dos cabos condutores. Então está aí o desenho do lado aí. São utilizadas em maior quantidade na linha. São empregadas em alinhamento ou em pequenos ângulos. Então, alinhamento é quando o cabo passa reto, né? Passa de um lado para o outro sem fazer curva. Né? São projetados para resistir aos 3 tipos de esforços. Então, tanto longitudinal, vertical e horizontal. Então, tá aqui, né? As fases aqui, nesse caso aqui tem 2 condutores por fase, né? E a torre de suspensão. Torre de ancoragem, são utilizadas para servir de âncora para os cabos condutores, é utilizada em locais onde existe a necessidade de mudança de direção da LT, né, a linha de transmissão. São dimensionadas para resistir aos 3 tipos de cargas também, e mais o esforço devido à formação do ângulo. Então, quando eu tenho um ângulo, tá vendo que o cabo ele já pega de lado na torre, aqui ele está embaixo, né? Aqui ele pega de lado, então essa torre aqui ela sofre um esforço bastante grande para o lado esquerdo, né, dela, olhando nesse sentido aqui, porque os cabos estão puxando tudo para cá, né? Então, é um tipo de torre de ancoragem. Materiais das torres, né, do que elas são construídas. De madeira, né, não faz mais parte do padrão construtivo, mas a gente tem muitas linhas ainda em operação com a estrutura de madeira, né, e periodicamente as empresas de transmissão vão substituindo essas estruturas de madeira por estruturas metálicas ou de concreto. De concreto, né? É parecido com um poste, só que o diâmetro é bem maior que um poste, né? Em escala sempre crescente para tensões cada vez mais elevadas. Sua principal desvantagem está na dificuldade de transporte no campo, principalmente em terrenos acidentados e de difícil acesso. Então é um postão muito alto às vezes, né? O diâmetro muito grande às vezes na base, né? Em torno de às vezes 1,5 m, né? 1,80 m, diâmetro da base, né? Desse postão aqui. Mas é cada vez mais utilizado. Imagina para transportar, né, esse tipo de poste. E os metálicos são construídas normalmente de aço carbono normal ou de alta resistência em perfilados ou tubos, nas mais variadas formas e dimensões, sendo compostas de peças relativamente pequenas, podem ser transportadas com bastante facilidade a qualquer ponto para sua montagem no local. Então, você vai montando a estrutura da treliça, né, que a gente chama, para montar a torre inteira. Mas são pedaços muito menores que podem ser transportados facilmente através de caminhão. Formato das torres metálicas, né, que é a grande maioria que a gente tem ainda no Brasil. Então, tá lá. 4 tipos aí principais. Autoportante, do tipo tronco piramidal. Então, parece uma pirâmide, né, mas ela é mais estreita. Autoportante do tipo delta. Então, ela é mais aberta, né? O que são estruturas autoportantes? São estruturas que permitem todos
seus esforços para as fundações. Então, eu não preciso de estais, que são esses cabos de aço aqui, ó, nessas outras duas, né, para sustentar a torre. Todo o esforço dela é transmitido para a base. Então, por isso que a base eu tenho que ter dimensionamento muito bom, né, da fundação das torres, né, onde vão os pés dela, tem que ter uma base concretada muito forte, muito resistente, porque todo o esforço que é aplicado na torre é transferido para a base dela. A estaiada, na verdade, ela só é uma torre reta, e o que sustenta ela para ela não cair é justamente os estais aqui, ó. Esses cabos de aço que são presos. Tem uma base de concreto aqui no chão, onde eles são presos, e a outra ponta fica conectada numa estrutura. E a cross rope, né? Cross rope, na verdade, ela tem tá vendo? Duas estruturas mais simples ainda, né? E ela é estaiada também, tanto entre as duas estruturas quanto no solo. Tá? E aí, dependendo da quantidade, normalmente essa daqui, tá vendo? Vai uma fase aqui e outra aqui. Né? Então, nesse caso aqui, você tem uma rede, né, uma linha de transmissão, corrente contínua, né? Só tem um polo positivo e um polo negativo. Né? Cabos condutores. O que são os cabos condutores? Constituem os elementos ativos propriamente ditos da linha de transmissão, por onde vai passar a corrente. Né? Vai passar a corrente para transmitir, né, transferir a potência que está sendo gerada até onde ela está sendo consumida. As principais características: alta condutibilidade elétrica para minimizar as perdas. Então, tem que conduzir muito bem a corrente elétrica. Baixo custo, pois representa a parcela significativa dos custos, né? Então é praticamente o principal componente financeiro aí das linhas de transmissão, é o cabo que você vai utilizar. Né? Então ele precisa ser bem otimizado aí e ter um custo não muito alto. Resistência mecânica, né, a fim de assegurar a integridade mecânica da linha de transmissão, então tem que aguentar a tração. Não pode ser um material mole, né, que não tenha resistência mecânica. Baixo peso específico, pois as estruturas e suportes são dimensionados para absorver os esforços mecânicos transmitidos pelos condutores. Então, quanto menor o peso dele, né, melhor para o dimensionamento das torres. Né? Menos esforço eu preciso considerar nas torres. Alta resistência à corrosão, a fim de que não tenha que sofrer redução na sua resistência mecânica e eventual ruptura. Então, se começar a enferrujar lá, porque normalmente, a gente vai ver em seguida, né, esses cabos têm uma alma de aço. Então, se não for resistente à corrosão, essa alma de aço acaba se corroendo e danificando a resistência mecânica do cabo. Então, os cabos mais utilizados são os de alumínio, constituídos por fios múltiplos em torno de um feixe de fio de aço, denominados de cabos com alma de aço. A abreviatura é ACSR, Alumínio Conductor Steel Reinforced, ou condutor de alumínio reforçado de aço. Tá? Então aqui, ó, todos esses condutores pretos, né, que estão na cor preta, são aço, né, e os branquinhos são de alumínio. Na verdade, a função do de aço é justamente garantir o esforço mecânico do cabo. E o branquinho, a condução da corrente, né, já que o aço, né, o ferro, é um péssimo condutor de corrente elétrica. Tá? Então, tem vários tipos aí, né, de cabos
com vários formatos, né? Todos eles com uma alma que a gente chama alma de aço, para garantir a resistência mecânica do condutor. Características técnicas dos cabos condutores, né? Então, normalmente o que a gente tem uma denominação, realmente, tem um apelido que a gente dá para o cabo. Wedding, Weber, Turkey, Thrush, Swan, tá vendo? Então, é o apelido que é dado para o cabo. O Swan, que cabo que é esse? É um cabo 4AWG. Milímetros quadrados, ele tem 21,15. No total da seção, 24,71. Qual que é a formação dele? São 6 condutores de 2,12 de alumínio e um condutor de 2,12 de aço. Então, 6 por 1. Né? A gente chama 6 por 1. Vamos voltar aqui. Não dá para voltar. Mas a gente pode ver a formação, são 6 tentos em volta de 1 de aço. Aí o diâmetro nominal dele, né? O diâmetro da alma e o diâmetro do condutor completo. E o peso, quilos por quilômetro, tanto de alumínio, quanto do aço, quanto total. Essas são as características mais importantes para você definir o cabo. O que é a AWG, né? American Wire Gauge, que significa medida de fio americano. Então, uma medida americana da seção do fio. E o MCM também, meio circular mil. É a área de um círculo com o diâmetro de 1 milésimo de polegada. Então, 0,0254 milímetros. Né? Então, quando a gente vê MCM, aqui na unidade, ou AWG, né, são duas medidas de diâmetro, né, de seção de cabo americanas. Cabos para tensões acima de 230 kV. Bom, para tensão acima de 230, não é possível utilizar um único condutor, devido ao efeito corona causado pela ionização da atmosfera quando é alcançada e uma certa intensidade de campo. Então, eu tenho o campo elétrico, né, que aumenta com a tensão, né, a diferença de potencial, além da perda de energia a que esse efeito está associado a uma fonte de interferência nas telecomunicações. Então, eu começo a ter um barulho característico, né, da ionização do ar ali, e então isso interfere nas telecomunicações. Então, e também reduz a reatância da linha, consequentemente aumenta a capacidade de transmissão. Então, a reatância, né? O que é a reatância? A resistência mais a impedância da linha. Então, se eu tenho mais de um condutor, né, não só um condutor com aquela tensão para aquela linha, eu diminuo a reatância, né, porque eu coloquei 2 condutores, consequentemente aumento a capacidade de transmissão da linha, posso passar mais corrente. Tá? Utiliza-se um feixe de 2, 3 ou 4 condutores por fase, espaçados de cerca de 45 centímetros, denominados de cabos geminados. Então, eu tenho esses formatos aqui. 2 condutores, aqui no primeiro. Aqui eu tenho 3 condutores e aqui eu tenho 4 condutores. Né? Tem inclusive um acessório para você manter os cabos nesse formato aqui. A gente vai ver mais para frente. Cabos para raios. Então, são conectados na parte superior das estruturas das torres. Se destinam a interceptar descargas atmosféricas. Né? A descarga vai cair próximo da linha ou na linha. E o cabo para-raio, como está conectado na Terra, ele consegue captar essas descargas, tá? E descarregar para o solo, evitando que causem danos e interrupções nos circuitos do sistema, né?
São cabos de aço conectados ao sistema de aterramento das torres. Então, aqui, né, eles estão em cima aqui. E aí, em toda a torre, ele desce um cabo e conecta na parte de aterramento de cada torre. Nesse caso aqui, a torre tem dois cabos para raios, né, 3 fases. Isoladores. São peças que servem para unir os condutores às torres, mantendo-se isolados eletricamente. O nome diz, né? Os isoladores são submetidos às solicitações mecânicas e elétricas que são impostas pelos cabos. Então, ele tem que ter uma especificação que garanta uma resistência mecânica, né, e o isolamento elétrico daquela linha, porque afinal de contas ele está num ponto do isolador conectado à terra e no outro à fase. São agrupados em cadeias de número variável, conforme a tensão nominal da linha, a função para a qual a torre se destina, o grau de poluição da região. Tipos de cadeias. Vertical, utilizada para estruturas de suspensão em alinhamento ou em pequenos ângulos. A gente viu. Horizontal, utilizada para estruturas de ancoragem em alinhamentos e ângulos. Cadeia em L, utilizada para os ângulos mais acentuados em estruturas de suspensão. E a cadeia em V, utilizada para estruturas de suspensão quando a linha de transmissão atravessa regiões poluídas ou de muito vendaval. Então, é a cadeia vertical ou em V, né? Aqui, ó, em V. Né? Formato de V é a cadeia. E a horizontal, que são esses das pontas aqui, ó, horizontal. Tá? A cadeia horizontal e vertical. Então, horizontal e vertical aqui, ó. Né? Vertical. Essa é horizontal. Aqui, ó, tem 2 isoladores de cada lado, então são 4 por fase. Ferragens. É um conjunto de peças que devem suportar os cabos e ligá-los às cadeias de isoladores e às estruturas das torres. Grampo de suspensão. Terminal de ancoragem. Terminais e espaçadores. Anéis de corona. Amortecedores de vibração. A gente vai ver cada um desses aí. Então, grampos de suspensão tem como função abraçar e fixar os condutores das cadeias de isoladores. Geralmente são multiarticulados, né, permitindo sua livre oscilação em sentido longitudinal e transversal, a fim de que o cabo não seja severamente solicitado. Então, tá vendo? Aqui ele é preso na estrutura. Então, o cabo se movimenta tanto daqui para lá, uma balancinha, né, quanto na lateral, tá? Em função desse pino aqui. Então, tem a livre movimentação. Grampo de suspensão. Terminal de ancoragem são os elementos que ligam os condutores em tração às cadeias de isoladores em suspensão, para efetuar as ancoragens desses condutores à estrutura. Então, está aqui, ó, isolador, nesse caso aqui de porcelana. Aqui é o terminal de ancoragem, tá vendo? Então, ele prende no isolador, o cabo vem daqui, passa e vai para baixo. Ele é preso aqui, ó, apertado aqui. Então, o cabo vem e vai para baixo. Tá? Esse é o papel do terminal de ancoragem. Terminais e espaçadores para condutores múltiplos são utilizados para dar o espaçamento adequado entre os vários subcondutores de uma mesma fase do circuito. Então, acima de 230 kV, a gente precisa mais de um condutor, a gente usa esses terminais e espaçadores. Aqui para 2 cabos, né? Aqui para 3 cabos.
ferragens, anéis de corona. Nas linhas de essa alta tensão e ultra alta tensão, verificam-se grandes concentrações de potenciais nas angulosidades e arestas inerentes às ferragens de suspensão. Sua principal função é a de possibilitar uma melhor distribuição de potencial elétrico nessas regiões. Então, qualquer angulosidade que eu tenha ou aresta, como a tensão é muito alta, ela começa a ter o que a gente chama de efeito corona, a ionização do ar em volta daquele ponto, e começa a fazer um barulho, abrir pequenas descargas. Então, aqui são os vários tipos de anéis coronas, tá? Esses anéis aqui, ó, aqui é do lado, né? Aqui é visto do lado, esse mesmo anel aqui é visto de lado, né? Aqui é a mesma coisa, ó, de lado e aí de frente, né? Então, para evitar o efeito corona, então, a gente vai ver na próxima slide, anéis coronas, tá vendo? Então, ele minimiza o efeito, olha que eu tenho um terminal de ancoragem, tá vendo? Então, aqui se concentra um campo elétrico muito alto. Então, ele fica aqui para dissipar esse efeito corona. É a mesma coisa aqui, ó, tá? E aí você tem, à noite você vê isso, né? Abertura de pequenos arcos aqui, função da ionização do ar que está em volta aqui. Né? Aqui também é um exemplo dos anéis de corona. Tá? Amortecedores de vibração combate os efeitos nocivos das vibrações dos cabos esticados, submetidos à ação do vento, podem levar à fadiga do material e, consequentemente, à ruptura. O cabo constantemente balançando, né, no ponto onde ele está ancorado, né, onde ele está preso, sofre uma fadiga. Fica balançando, 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 é a mesma coisa que a gente pegar, né, que a gente já não pegou aí um pedaço de fio e ficou fio rígido, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, ele quebra, né? Ele fragiliza naquele ponto onde você está dobrando. A mesma coisa acontece com o cabo. Então aí eu coloco, né, esses dispositivos aqui, ó, esse é um amortecedor tipo Stock Brake, Scott Bridge, né? Então você prende no cabo e ele tem isso daqui, que ele vai fazer quando o cabo balança, ele bate no cabo aqui e minimiza o balanço do condutor. Amortecedor tipo torsional, mesma coisa, né? Ele tem um pesozinho aqui de cada lado, que quando o cabo começa a balançar, ele minimiza o efeito contrário do balanço do cabo, tá? Para não fragilizar o cabo nesses pontos.